Olá, eu sou a Bianca Grella. E eu, Ricardo Lauricella. Hoje vamos falar sobre boas práticas, segurança de informações. E o nosso convidado especial de hoje é o Paulo Prado. Paulo é graduado em Sistema de Informação, pós-graduado em Governança de TI e hoje gerente de TI na SBCD. E futuro papai de uma menina. Seja bem-vindo, Paulo. Oi, Bianca, oi, Ricardo, Olá, tudo bem com Paulo. vocês? Primeiramente, Joia. quero parabenizar vocês pela iniciativa, pelo podcast e agradecer pelo convite. E vamos lá, vamos falar um pouquinho aí de tecnologia da informação. Paulo, eu vou iniciar fazendo alguma perguntinha para você contar um pouquinho para a gente sobre esse uso consciente, o uso adequado dos equipamentos aí internamente aqui na SBCD. Tecnologia a gente não tem como fugir, né, gente? A tecnologia faz parte da nossa vida, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, e a gente sempre comenta internamente justamente isso. Existem boas práticas, boas maneiras de se utilizar essa tecnologia, que às vezes são coisas muito sutis e muito pequenininhas, mas que elas ajudam bastante no nosso dia a dia. E neste momento eu nem vou falar, eu nem vou tão longe assim em questão de segurança. Eu poderia começar falando, ó, tomem cuidado com links maliciosos, links de pessoas que você não conhece. Isso talvez a gente até fale um pouquinho, se a gente falar um pouquinho mais de segurança, mas eu vou três passos atrás. Eu vou falar de pequenos usos conscientes que ajudam no nosso dia a dia, porque ajuda na sobrevida dos nossos equipamentos. Então, por exemplo, nós estávamos falando agora há pouco em off sobre notebook, sobre como a gente faz com os nossos computadores, então eu trago essa discussão para cá. Boa. É, é muito legal e é muito importante que as pessoas tenham consciência de que os computadores são máquinas e elas não são feitas para ficar 24 horas por dia ligadas. Então, apesar das nossas máquinas, dos nossos Windows, eles te darem recursos de máquinas hibernando, aquela coisa toda de quando você vai embora para casa, deixa a maquininha quietinha, no outro dia essa máquina tá ligada de novo. Apesar de ser uma coisa muito legal, a gente sente que é um atalho, que a gente ganha tempo, na verdade, ao final do dia a gente está perdendo tempo, porque quando a gente não deixa o nosso computador descansar um pouquinho, ele acumula muito aqueles famosos arquivos temporários, ele acumula muita memória, informação na memória cache, ele não consegue trabalhar muito com aquelas coisas de processador e memória, então fica aqui uma dica, já que a gente tem uma audiência grande aqui na SBCD e fora dela, não tenham vergonha de desligar os seus computadores, porque toda vez que você reinicia ou você desliga o computador, ele literalmente começa do zero. Ele pega todos aqueles processos que a gente começou lá no começo do nosso dia, ele pega, põe tudo zerado e começa tudo de novo. Eu sei que às vezes as pessoas têm um pouco de preguiça, porque vai demorar e vai. Mas é importante fazer isso, porque além de você ter um processo muito mais otimizado ao longo do dia, a vida útil desses equipamentos ela vai aumentar. Porque se você deixa um equipamento qualquer que não é feito para ficar 24 horas por dia ligado, inevitavelmente você vai fazer esse computador ter uma vida útil muito menor. Em TI, nós temos alguns equipamentos que foram feitos para ficar 24 horas por dia ligados. Então, a gente tem agora os nossos servidores no nosso data center, a gente tem os nossos switches, que são aqueles equipamentos que jogam a rede para todas as outras unidades, para as outras áreas, para os andares. Esses equipamentos eles foram feitos para ficar 24 horas por dia. Agora, os desktops, o notebook, os nossos computadores, apesar de terem recursos, e claro, se a gente voltar 10, 15 anos atrás, isso era muito pior. Hoje em dia a nossa tecnologia de microinformática, ela melhorou muito. Então, talvez a gente não sinta tanto a falta de performance como a gente sentia 10, 15 anos atrás. Mas mesmo assim, fica a dica para que a gente desligue os nossos computadores quando a gente vai embora. E tem uma outra questão que a gente não falou, você ainda economiza energia. Olha que legal. Então, se você tem um desktop, além de você ganhar em performance, você dá uma vida útil maior para esses computadores, aí todo mundo agradece porque a gente economiza energia. E ainda zelar pelo patrimônio da instituição, né? Justamente. Pois é.
E, Paulo, é muito legal você falar disso. Eu estava me lembrando, enquanto você falava, de uma notícia recente, numa divulgação do Fórum Econômico Mundial, que 95% dos problemas de segurança cibernética são causados por erro humano. E aí, acho que junto né, no bojo dessas questões da máquina, né, da máquina computador, dos softwares, né, porque é como se você abrisse várias caixinhas na sua cabeça e pensasse no filho que você tem que levar para a escola, a planilha que você tem que entregar, como tá a tua mãe, o teu pai, a tua avó, a festa do final de semana, como se você pensasse em tudo ao mesmo tempo. E no nosso cérebro até que funciona, ou às vezes não, mas no computador o processador vai ficando mais lento. E por isso que acaba sendo uma ótima prática, né? A gente fazer essa reinicialização, porque o processador vai ser como se ele dormiu, acordou, começa tudo do zero. Mas além disso, nessa notícia, Perfeita analogia. perfeita analogia, que bom. Mas nisso tem, acho que um outro ponto dessa reinicialização na mitigação dos riscos cibernéticos, que é a autenticação do usuário quando esse dispositivo é reiniciado. Então, quer dizer, você tem otimização do equipamento, uma vez que você vai deixar esse equipamento dormir, acordar, começar a cabeça dele limpinha, sem pensar em 10 coisas ao mesmo tempo. Então, você vai ter mais velocidade, né? Ah, meu computador é muito lento. Claro, você não deixa ele dormir, ele está dias sem dormir, né? Mas tem também essa questão da segurança cibernética, né? Do risco. E aí, quando eu vejo uma notícia como essa, que 95% dos problemas são causados por erro humano, me vem à cabeça aí não só o papel das pessoas em fazer isso, mas o papel do departamento de TI, né? O departamento de TI cuida de software, instalação, e-mail, enfim, tem toda essa parte de hardware, de dispositivo físico, né? Os dispositivos de nuvem dos equipamentos, mas tem ali alguma coisa de treinamento, de conscientização dos usuários, não tem? Como que TI faz isso? Ótima explanação que já puxa uma coisa muito legal para a gente falar e falar um pouquinho mais de segurança mesmo. A gente falou um pouco ali da parte de hardware e tentar explanar mais ou menos qual que é o papel da TI nesse mundo louco que a gente vive aí mesmo. Se esse dado que você trouxe para a gente, ele é alarmante de certa forma, né? Porque se 95% desses transtornos ali acabam caindo na mão do próprio usuário, o que a gente precisa fazer para mitigar esse risco? Então, voltando ali na hora que o computador reinicia e pegando um gancho no que você falou, é isso. A TI vem daquela parte de trás, que é aquilo que ninguém vê, que é mais chato, é mais técnico, tá? A parte de trás, mas como é que a gente trabalha ali atrás para garantir que lá na ponta, o usuário, quando encontrar aquele link que ele acha que ganhou uma herança e vai clicar lá e vai achar que ficou rico e vai pegar um vírus no computador? Esses histórias a gente conhece bem, né? Então, como é que é? Aqui no nosso data center, a gente tem um servidor, um carinha que chama Active Directory, que é um servidor da Microsoft, que valida quem são os usuários e quais são as permissões que eles podem ter, dado um catálogo de permissionamento que nós temos aqui construídos, para saber quem é quem pode o quê. Então a gente começa daí. Pensa o seguinte: a gente tem lá. E antes desse carinha, a gente tem um outro carinha que chama Firewall, que é um carinha de dispositivo que ele é feito só para segurança. Então, deixa eu tentar desenhar aqui sem ficar muito chato como é que funciona, como é que a gente se protege aqui dentro da SBCD. Então, a gente tem um link de internet, dois links de internet, porque a gente tem uns links de redundância, aquela coisa se um cai, o outro precisa assumir e tudo mais. Então, ele vem de fora de uma operadora e a gente tem esse firewall. Esse firewall, ele é um dispositivo, tem um conjunto de regras que nós utilizamos lá, as boas práticas de mercado de segurança da informação, para dizer o que ele vai fazer com esses dados que estão vindo para cá e vão entrar dentro da nossa rede. Então, a gente filtra e limpa os dados que vêm de fora. E ele faz ao contrário também. Então, tudo aquilo que a gente joga para fora da SBCD, seja numa forma de e-mail, num site que a gente acessou, ou qualquer outra maneira de trocar informações com o mundo, ela obrigatoriamente passa por esse firewall. Então, esse firewall, ele é um grande organizador de segurança. E ele é literalmente um dispositivo físico mesmo. A gente administra ele internamente e ele faz todo esse filtro. Passou do firewall, antes da gente começar a brincar aqui dentro, tem esse servidor de autenticação. Então, a gente vem com a informação lá filtrada, o máximo possível. É claro que a gente tem que estar o tempo todo atualizado, porque a TI é muito dinâmica
e os malfeitores por aí, eles também são muito rápidos, então a gente tem que sempre correr, sempre se atualizar e correr atrás deles. Então, filtrou, entrou no nosso servidor, a gente diz quem é quem pode o quê, e aí sim a gente começa o nosso dia de trabalho. Então, quando você chega lá e loga o seu usuário lá, Ricardo, entrou com sua senha pessoal e intransferível, é sempre importante dizer isso, que uma das questões de segurança, e por mais incrível que pareça, e a gente tem muito que falar, a sua senha é a sua senha, a sua identidade dentro da rede, dentro do seu e-mail, dentro da corporação, a sua identidade virtual, ela é sua. É como se fosse o seu RG e CPF. Então é muito importante a gente lembrar isso e dizer isso para todo mundo todas as vezes que a gente precisar. E aí vem aquela parte do que você estava comentando de treinamentos da TI, a gente sempre reforça isso quando a gente vai dar um treinamento, ou quando a gente vai explicar de um novo sistema, ou quando a gente vai fazer integração. Então é importante dizer que a senha é sua, pessoal, intransferível. Cuide bem do seu usuário de TI, porque ele é a sua identificação virtual. Então, vamos lá. Entrou, limpou, organizou, deu permissão para cada um. Você é você e só você. E aí você começa o seu dia. E aí os riscos continuam, porque a gente tem e-mails que vêm de fora, a gente tem, por vezes, pessoas que utilizam redes sociais, algumas que a gente tem liberadas aqui dentro, a gente tem links que chegam por diversas outras maneiras. Hoje em dia, com exceção de alguns lugares, como o USB, por exemplo, que a gente tem bloqueado, a gente tem uma política de segurança que bloqueia dispositivos externos, isso a gente tem um risco menor. Mas os links estão por aí. Então, o que a gente faz para que a gente corra menos riscos? Assim, a gente sempre mantém os nossos servidores muito atualizados, a gente sempre mantém os nossos computadores muito atualizados, e a gente mantém o famoso antivírus atualizado também. Esse antivírus, ele roda tanto no nosso background, nos nossos servidores, quanto nas pontas, e ali eles se conversam. Então, essas ferramentas de antivírus, elas são importantíssimas, apesar de ter muita gente que acha, é bobeira, não preciso ter antivírus no meu computador. Precisa sim. Mesmo na sua casa, é importante que você tenha um antivírus bem atualizado, porque ele é a primeira, segunda e terceira barreira de quando um usuário corre um risco ali e muito provavelmente cai nesses 95% aí. Então, quando os nossos usuários da SBCD dão de cara com um link que seja malicioso, um link que não é muito confiável, você pode ter certeza que muita coisa vai pipocar na tela deles e muita coisa vai pipocar na nossa tela, porque junto com esse background, a gente tem um sistema que controla muitas coisas virtuais, que também é aquela coisa que não aparece aqui. Então, a gente sabe se os nossos servidores estão no ar, se os nossos links estão no ar, se tem alguma coisa acontecendo virtualmente que não esteja ali de acordo com o que a gente está esperando. É muito maluco, né, Paulo? Eu estou aqui pensando que isso é muito importante, porque os recursos tecnológicos avançam e as pessoas que querem também driblar e usar de uma má forma isso também avança. E isso não serve só para o nosso ambiente profissional. Como você mencionou no começo, né, isso nos nossos computadores e dispositivos pessoais também acontece. Então, você brincou aí a história do link que você recebeu uma herança, né? E é engraçado, porque tem umas coisas que você fala assim, mas isso é óbvio, não tem ninguém, não tem, se eu soubesse, a herança viria de outro jeito. No entanto, esses caras são cada vez mais requintados, né? E aí realmente tem informações, e a gente aqui como comunicólogo, jornalista, né, departamento de comunicação, a gente fala muito das coisas das fake news, e aí a gente tem um rebuscamento dessas informações, desses links maliciosos, cada vez maior. Então, no início, a gente só falava, procure erro de português no texto, porque o cara que está fazendo isso não está com a língua portuguesa tão afiada, então vai vir ali erro, palavra errada, você já vai notar que isso daí não veio de uma empresa, não veio do cartório, não veio do governo, porque teria tido mais cuidado. Agora está cada vez mais difícil de captar, de pegar essas nuances de golpes. O que você daria de dica? E aí ampliando, né? Não só no dia a dia profissional, mas assim, sei lá, por exemplo, a gente tinha muito, Facebook tinha muito isso, né? Então o link do abra esse cartão virtual, essa figurinha. Pô, para que você vai fazer isso? Isso é uma coisa besta. Não abre, não corre esse risco. Mas hoje em dia tem as coisas mais pegadinhas, mais pegadinhas. Sim. Veja aqui essa notícia que o ator fulano de tal tá à beira da morte, né? Ou então muitas, né?
Quantas vezes já mataram o Silvio Santos, falaram para ele, né? Quantas vezes já noticiaram que artistas famosos tinham morrido e a gente, por curiosidade, vai lá e clica? Quais são as dicas que você dá em relação a isso? Para a parte profissional, a gente se preocupa porque é isso, eles realmente avançaram muito. Então, antigamente você recebia um e-mail, ele tinha cara de um e-mail falso, você sabia, tinha erro de português, quando você viu que o link, um e-mail do Itaú, mas o link é www. Qualquer outra coisa que não seja Itaú, então Essa é era um boa, pouco mais. explica essa dica aí, porque tem muita gente que não sabe É o verdade. link, como que vem o link, que é o endereço eletrônico. Perfeito, é isso. Eu ia fazer essa junção, porque, principalmente, quando a gente está falando de instituições muito conhecidas, como os grandes bancos, as grandes magazines, a gente sabe quem são. Então, os recursos também estão na nossa mão como usuário. Sempre que você, antes de tudo, sempre desconfie. Vamos começar por aí. A TI, a gente faz a nossa parte de tentar cercar de todas as maneiras que esses links maliciosos, como a gente estava conversando agora há pouco, que esses links maliciosos rodem na nossa rede. Mas a gente sabe que, como é tudo muito dinâmico, existe o risco. Então, na dúvida, desconfie. Na dúvida, liga para a gente que a gente ajuda. Mas quando você estiver ali naquela desconfiança, as ferramentas estão na nossa própria mão. Então, às vezes, coisa simples, você recebe um e-mail, você recebe um link, põe um mouse em cima, que ele vai te dizer qual que é a origem daquele link. Então, isso a gente faz muito. Então, eu estou usando a brincadeira do Itaú, mas é verdade. Você recebeu um link do Itaú. E aí você coloca o mouse em cima do link do Itaú e você vê que todo aquele link enorme não parece com nada daquele link do Itaú que você costuma acessar quando você vai acessar o seu banco. Seja Itaú, seja Bradesco, enfim. Qualquer instituição financeira. Então, essa é a primeira coisa a se fazer. Desconfie e use a ferramenta que você tem na sua mão. Essas coisas elas costumam saltar aos olhos mais treinados, mas você consegue também treinar o seu olho para perceber que isso vem de algum lugar que não é o lugar De má correto. fé. É isso. E para a vida pessoal, você não tem uma TI, né, na sua casa para cuidar ali. Infelizmente. Então, ali na vida. Pois é. A gente tem um Google, A gente- a gente usa no tem o Google. pessoal e no profissional. Então, justamente. Então, a dica inicial é a mesma. Desconfie, desconfie de tudo que é muito sensacionalista, desconfie de tudo que não parece muito a carinha daquilo que você está acostumado. Principalmente quando a gente está falando dessas grandes empresas, não tenha vergonha de entrar em contato com essas empresas para tirar essas dúvidas. Então, a gente está falando de banco, eu sei que os bancos costumam, inclusive, vincular propagandas na televisão, na própria internet, do tipo, olha, a gente não liga para você para pedir não sei o quê, a gente não liga para você. Então, olha que legal, fortaleça a comunicação também de você com as instituições e dos sites que você costuma navegar ou fazer compra online. A gente está falando de vida pessoal, então os maiores riscos estão ali mesmo, no e-mail, compra online e banco. Ali é ali onde esses caras gostam de pegar os seus dados. Então, tem uma coisa legal também de analisar. Toda vez que você entra num site seguro, e eu vou usar aí grandes magazines também, Amazon, Magazine Luiza, em algum cantinho da sua tela, ele vai apontar um cadeadinho, ele vai te mostrar um certificado, e ele vai te mostrar que ele é compliance com alguma empresa, que ele é adequado com alguma empresa de segurança nacional ou internacional. Então, entrou no site, está com um pouco de dúvida, vai ali em cima na barrinha, onde você digita o site para você entrar no site. Geralmente ali do ladinho direito, do lado esquerdo, ele vai ter um cadeadinho onde você vai clicar nesse cadeado e ele vai te mostrar um mundo de segurança para dizer o seguinte, ó, esse cadeado aqui, ele está te garantindo que é uma compra segura. Mas mais importante de tudo isso, da parte tecnológica, não compartilhe a sua senha, nem as pessoais, nem as profissionais. Isso aí você já evita metade dos problemas que você vai ter. Excelentes dicas, Paulo. Eu acho que quando a gente fala de TI, de tecnologia, de informações, é um assunto muito amplo, né? Que, assim, dá para a gente entrar em diversos tópicos. E falando agora um pouquinho de Lei Geral de Proteção de Dados. Aonde que o TI ele entra nesse cuidado com o LGPD? Como que a gente se Claro. protege? A LGPD é uma lei nova que está em vigor, né? E eu já até brinquei com vocês que eu não me atreveria aqui a falar de leis Sim. sem chamar o doutor Ângelo, todo nosso jurídico,
Ficamos de Porque, fazer né? um novo podcast com o Dr. Ângelo para a gente É falar verdade. especificamente desse assunto, mas só Vai ser pegando o gancho aí, ótimo. onde que o TI entra, falando um Mas é pouquinho de claro, proteção, de segurança. a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, ela fala muito do cuidado do dado, principalmente do dado de um usuário, né? Então, como nós somos do SUS, nós estamos falando de dados dos usuários, a primeira coisa que a gente precisa e a primeira coisa que a TI costuma se proteger em relação a isso é saber quão fortes estão as proteções da ponta dos nossos prontuários eletrônicos, dos nossos sistemas de gestão da ponta. Então, como geralmente esses sistemas são sistemas de terceiros, nós temos contratos com essas empresas, mas esses dados são nossos, a primeira coisa que a gente fez no minuto um da lei, onde estão as documentações que vocês todos estão compliances com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente tem isso em dois âmbitos, né? Tanto na parte de prontuário eletrônico, quanto na parte dos nossos e-mails, que é a nossa responsabilidade. Nisso, a gente também tem parcerias com grandes empresas de tecnologia. Então, a gente tem uma grande parceria aqui dentro com a Microsoft. E a gente teve essa preocupação com os nossos parceiros. Porque esses dados são nossos e são da sociedade, e são dos pacientes. Então, algumas Perfeito. coisas a gente precisa saber. Estão todos ok? Então, estão todos ok, ok. Existem algumas nuances que a lei prevê que o usuário possa solicitar. Eu gostaria que o meu nome não aparecesse, eu gostaria que tirassem o meu nome de algum registro. Existem várias questões que hoje o usuário tem essa possibilidade, tem essa força. Então, a gente também se precaveu e garantiu que todos esses nossos sistemas possam atender a essas possíveis solicitações dos nossos usuários sem que bagunce uma outra parte. Às vezes o sistema tem isso. Você quer mexer uma coisinha, e a gente brinca muito em TI. Não, eu só quero um botãozinho aqui, ó. É só um botãozinho. Aí, só que esse botãozinho que você coloca, existe uma cadeia de amarrações por trás desse botãozinho, ligadas com muitas ramificações de muitos bancos de dados. Então, como a gente sabe que é uma lei e isso vai acontecer, alguém pode solicitar diversas outras questões. De novo, não quero me aprofundar aqui, para não falar alguma besteira, deixo para os especialistas. É Mas só uma voltando aqui pincelada, só só uma uma pinceladinha aqui na pincelada. parte da TI, a gente tenta se precaver para que os dados estejam rodando com segurança, da melhor maneira possível, na ponta, e que estejam disponíveis para o usuário assim que ele precisar, da maneira que ele precisar. Eu queria fazer só uma Bacana. amarração, porque esse assunto é incrível, é super interessante, muita gente ainda não entende, né? A LGPD é uma lei que trata dos dados pessoais sensíveis, né? Então não é qualquer dado sobre você, mas aqueles Perfeito, Ricardo. sensíveis, aqueles que te identificam. Que E o, identificam como. Perfeito. né, e que podem cruzar e falar, puxa, o Paulo é esse cara, ele tem tal idade, tem tantos filhos, foi casado, é casado, tem o CPF tal, então quer dizer, tudo aquilo que identifique de uma forma, né, são os dados chamados sensíveis. E tem uma parte do jurídico super importante, é óbvio, né, que eu diria até que é uma parte mais humana da coisa, né, em relação a interpretar a lei, a entender a profundidade da lei. E tem uma questão paramental, né, uma questão técnica que TI é o melhor setor para cuidar disso, que são esses dispositivos, esses maquinários, esses firewalls que o Paulo falou. Então, quer dizer, tudo aquilo que cuida, porque afinal a gente está tratando de dado de paciente, né? E dado de paciente é sensível. Tem dado Perfeito. físico, tem dado de doença, tem uma coisa importante ali, porque a porta de entrada do hospital, da unidade de saúde, já detém as informações desse paciente, o nome, motivo, prontuário. Então, TI tem esse papel aí de, sei lá, Paulo, é um filtro, né? É um grande filtro automatizado, de repente, inicialmente, que acaba sendo a porta de entrada, não? A TI, de certa forma, ela acaba sendo como o trilho da informação. Para a gente garantir que essa informação não entre de qualquer maneira e não seja espalhada de qualquer maneira na mão de qualquer pessoa, a TI, a nossa parte técnica, ela entra como um trilho, com regrinhas e com condições e com termos para que ele rode da maneira que ele precisa rodar. E é legal você falar isso também, porque vou puxar uma coisa que é interessante todo mundo saber, porque é uma palavra também que está em todos os lugares, mas a gente também não fala tanto, que é backup. Porque não adianta a gente tratar tanto cuidado, ter tanto esmero com o dado, se acontecer alguma catástrofe, a gente perder esses dados.
Se você perder esses dados, você não tratou muito bem. Então, é importante também dizer que a gente aqui tem servidores de backup, serviços de backup que são feitos 2, 3 vezes por dia. Muito legal, que a gente trata muito bem o dado e fornece e deixa compliance ali com a LGPD. Mas e se a gente perde esse dado, como é que a gente faz? Então, existem catástrofes, existem problemas estruturais, e as coisas podem acontecer. Uma coisa que a gente não pode perder, além de segurança e tudo mais, é perder os nossos dados e a qualidade dos nossos dados. Nós estamos no SUS. Os nossos pacientes são o nosso bem maior. E os dados desses pacientes são os bens maiores deles. Então tá tudo ligado, né? Maravilha, que ótimo fechamento aí. Então a gente agradece, né, Bianca? Pela participação, pelos esclarecimentos. Temos segurança, podemos ficar tranquilos, porém temos que zelar pelo patrimônio, desligar as máquinas, cuidar das nossas senhas. E no final, use sempre com bom senso. Organize o seu ambiente de trabalho como o seu ambiente de trabalho. Né? Se a gente conseguir separar as coisas de um pouquinho na parte técnica, trata bem ali, igual a gente costuma dizer, nossa, mas trata tão bem na sua casa, então trata bem também os seus bens, os seus dispositivos da empresa. Perfeito. Dá para a gente fazer essa. Dá para ter esse Esse tratamento cuidado, né? especial, esse cuidado também, né, gente? O Fala SBCD é uma produção da comunicação corporativa da SBCD e, em nome de todo o time, eu agradeço a presença do Paulo e até a próxima. Até, Paulo. Até mais. Tchau, Muito tchau. obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.